Você quer uma verdade? A maioria das pessoas não quer acordar. Eu não estou falando de espiritualidade barata de internet. Eu estou falando de enxergar a vida como ela realmente é. Porque quando você começa a perceber certas coisas, você perde a capacidade de fingir. Você entra num lugar e sente o ambiente. Você escuta uma conversa e percebe a carência por trás da piada. Você vê alguém tentando parecer feliz e consegue enxergar o cansaço por trás do olhar. E sabe o que é mais pesado? É que depois que você vê, você não consegue mais desver, fingir que não viu. E a verdade não deixa a vida mais leve no começo, ela pesa. Sabe por quê? Porque quando você estava distraído, tudo era entretenimento. E agora não mais. E agora você percebe que está quase todo mundo desesperadamente tentando preencher um vazio. Barulho com vício, validação, com aparência e com comparação. E o pior é que o sistema inteiro alimenta exatamente isso. Quando eu falo sistema, não significa que existe um vilão sentado numa sala escura controlando absolutamente tudo. Porque um ser humano vazio, ele consome mais, obedece mais, se distrai mais e questiona bem menos. Então, o tempo inteiro estão disputando a tua atenção, o teu medo, as suas emoções, sua ansiedade, seu desejo de pertencimento. E quando você começa a questionar isso, algo estranho acontece. Você começa a se sentir sozinho, porque você percebe que muita gente não quer profundidade, elas querem anestesia, querem esquecer, querem fugir, querem se distrair de si. E talvez durante muito tempo você também quis. Só que existe um erro muito perigoso nesse caminho. A pessoa começa a enxergar certas verdades e o ego dela cresce junto. Ela começa a pensar: eu acordei, eu vejo além, eu penso diferente. E sem perceber, ela caiu numa armadilha ainda pior. A armadilha da superioridade. Porque consciência sem humildade vira arrogância espiritual. E eu vou te falar uma coisa que talvez ninguém tenha coragem de falar. Você não é melhor do que ninguém, porque começou a pensar diferente. Você só percebeu coisas que um dia também não percebia. Você já buscou validação, você já quis aprovação, você já tentou preencher vazio com coisas externas. Então para de agir como se estivesse acima das pessoas. Porque o verdadeiro despertar não te afasta da humanidade, ele te aproxima. Você começa a entender a dor das pessoas, a confusão delas, o vazio delas. Porque você reconhece partes suas ali. E isso muda tudo. Outra coisa que ninguém fala. Muita gente reclama da própria vida. Mas no fundo, continua exatamente como está, porque existe conforto na dor conhecida. Tem gente que diz que quer mudar, mas não quer abrir mão da identidade que construiu em cima do sofrimento. Porque enquanto a culpa é do mundo, dos pais, da sorte, da sociedade, da falta de oportunidade, ela nunca precisa olhar para si própria. Nunca precisa assumir a responsabilidade. Por quê? Assumir responsabilidade dói. Porque significa admitir que talvez você esteja repetindo ciclos que também alimentam. Mas existe algo ainda mais profundo. Talvez você não tenha medo de fracassar. Talvez você tenha medo de conseguir. Porque enquanto você está correndo atrás, a busca te dá identidade. Quando eu conquistar aquilo, aí então eu vou ser feliz. Só que assim, e depois? Depois do dinheiro, depois do corpo, depois do relacionamento, depois do reconhecimento. O que sobra quando o barulho acaba? Foi exatamente aí que eu entendi uma coisa. Talvez propósito não seja status, nem fama, nem tampouco provar valor. Talvez propósito seja servir, ajudar, curar, iluminar, levantar alguém, trazer consciência, trazer direção. E isso pode acontecer de mil formas diferentes. Num vídeo, numa conversa, num trabalho simples, numa palavra dita na hora certa. Talvez esse seja o verdadeiro despertar. Não é fugir do mundo. Não é virar um crítico amadurecido da sociedade. Não é se isolar achando que todo mundo é manipulado e você se tornou um ser iluminado. Não, é aprender a viver aqui, sem perder a sua essência. A usar o jogo, sem deixar o jogo usar você. É entrar numa rede social sem entregar a sua autoestima para o algoritmo. É ganhar dinheiro sem ter que vender a sua alma. É ter ambição sem transformar isso num vício. É amar alguém sem transformar a pessoa numa prisão emocional. É estar no mundo sem pertencer completamente a ele. Porque o problema nunca foi o jogo em si.
O problema foi esquecer quem você era enquanto jogava o jogo. Então escuta o que eu vou te dizer agora. Você não precisa convencer ninguém que despertou. A verdadeira consciência, ela é silenciosa. Ela não precisa performar profundidade. Não precisa humilhar, não precisa parecer superior. Ela só vive diferente. Com mais presença, mais responsabilidade, com mais verdade, com mais paz. E talvez o maior sinal de maturidade não seja enxergar a escuridão do mundo, mas continuar escolhendo luz depois de ter visto ela. Se esse vídeo fez sentido para você, eu te convido a se inscrever no canal, porque nesse canal eu falo sobre mentalidade e expansão de consciência. Seja muito bem-vindo. E se você ficou até aqui, escreve Bitu nos comentários.